Pois é. Gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindos. Obrigada por fazer parte aqui do Luz Infinita, pra gente não ficar falando sozinha, né? Esse é um estudo que eu gosto muito. A palavra karma, ela é uma palavra em sânscrito, ela não é uma palavra do nosso vocabulário do Ocidente, né? Mas ela se ocidentalizou. E nesse processo, o que aconteceu? Houve uma concepção errada. A gente entende, né, no vocabulário popular que o karma é uma punição, uma recompensa, meu castigo, talvez até uma maldição, né? A gente já, meu karma, os olhos até viram. Toda a imagem aqui não é porque eu achei bonita não, porque realmente tem um valor simbólico. Tá vendo que o efeito dominó é uma força de ação. Então o dominó tem uma força que vai caindo até cair o último dominó. Então ela é uma palavra que vem da Índia, né, da língua sagrada, sânscrito. E ela no plano físico, nós vamos entender essa palavra, esse conceito, que a palavra é do sânscrito, esse conceito em vários lugares, né? Na lei física é a lei de Newton. No metafísico espiritual, ela pode ter essas conotações também. Lei da retribuição, causa e efeito, do equilíbrio, do retorno, harmonia, causação. Digamos assim, tudo tem uma causa, nada é no vácuo, tudo tem uma explicação. Estamos todos conectados. Então, dentro do plano físico, é a lei de Newton. Ação e reação. A toda ação há sempre uma reação. Da mesma força, da mesma intensidade, em direção oposta. A gente estudou isso, né? Eu lembro da lei de Newton, ainda lembro de ter pensado, nossa, interessante esse conceito. Eu coloquei aqui esse vídeo só para mostrar que ele é conhecido como Cradle de Newton. Vai mostrar a força, né, da ação. Tá vendo? A toda força, da mesma intensidade, em direção oposta. Esse vídeo, ele fica 10 horas assim, você vê, né? Então, karma é uma ação. Não tem o sentido de castigo, de recompensa. E aqui eu coloquei, igualzinho uma lei da gravidade. A gente sentado embaixo de uma árvore, cai uma maçã na nossa cabeça, a gente fala, gente, que castigo foi esse? Ou que merecimento, eu tô com fome, preciso comer uma maçã, ai, que merecimento. Não, é uma lei da natureza. E eu coloquei aqui essa imagem com um bumerangue, porque todo mundo conhece, what you give to the universe come back, o que você coloca, volta para você. Então eu coloquei essa imagem do bumerangue, esse videozinho, só para ficar mais ilustrativo. E aqui, para não perder o humor, quem gosta do Marilson de Souza, eu adoro a Mônica dando com o coelhinho na cabeça do Cebolinha, e ela percebe que ela não só machucou o Cebolinha, mas ela machucou o coelhinho dela, né? Então você vê, o que a gente faz para o outro, a gente recebe também. O que a gente coloca para o universo, volta para a gente. E esse conceito aqui também, essa imagem, ela é bem simbólica. Então, mostrando que é uma ação, vamos colocando assim, a gente joga uma pedra no lago, aquelas ondas que vão ter uma repercussão, até chegar na borda, elas voltam. Então, essa é uma imagem também muito usada para simbolizar o karma, dessa ação de jogar pedra no lago e essas ripples, né, essas ondas. Então, o karma, ele não é um acidente, ele não é um acaso. Nós somos todos interconectados. Nós somos o que fazemos para o outro, fazemos para nós mesmos. E somos interdependentes. Aqui eu coloquei essas duas formas de ondas, uma tocando na outra, que o meu karma toca o seu. A minha ação aqui vai tocar igual aquele efeito dominó. Vai tocar a Simone, vai tocar você, vai tocar você. Então, assim, pra gente ficar com bastante consciência e atenção plena que uma ação minha, que é o karma,
tem uma reação, tem uma consequência para outra pessoa ou para outras pessoas. E aqui o efeito borboleta, quem já ouviu falar da teoria do caos, mostrando a interconexão de tudo e de todos, que um simples bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão em outra parte do mundo. Então, mostrando essa interdependência, essa conexão, realmente como somos todos uns, nada é isolado, tudo tem uma causa. E eu coloquei aqui também essa imagem dessa contabilidade cósmica, uma misericórdia divina, né? Créditos e débitos são colocados num livro de uma contabilidade, e o resultado é a nossa vida. Quer saber qual é o seu karma? Olha a sua vida, seu karma do passado, olha a sua vida hoje. Quer saber como vai ser no futuro? Planta sementes hoje. Muitas vezes a gente não tem, né, a noção. Hoje eu estou colhendo o karma de um passado, como se fosse também um eco, né? A gente está em karma que a gente cria, a gente vai ver aqui também nos próximos slides. Eu estou, cada momento, criando um karma. Porque cada momento eu estou desenvolvendo uma ação. Não só ação física, que nós vamos ver aqui, também, que a gente tem karma pelo pensamento, pelas emoções, o que sentimos e o que fazemos. O karma, essa imagem também é bastante difundida para quem estuda o karma, essa teia de aranha. Fio por fio a gente vai construindo a nossa vida. Fio por fio a gente constrói. E olha como que a gente fica emaranhado na nossa própria construção. A aranha está lá, construiu a teia dela e ela mesma está sujeita, né, a um emaranhamento que ela mesma construiu. Então, o karma como essa sucessão de causas. Você planta uma semente, vai brotando, tem uma árvore, né? Então, é uma causação, tudo tem uma causa. Se você plantar semente de trigo, você vai colher o quê? Trigo. Muito bem, seu filho sabe disso, não sabe? Agora, o que acontece? A gente planta semente de uma macieira e espera um pêssego. Então, uma ação boa, meritória, tem um karma de mérito. Uma ação má, negativa, tem um karma negativo. Mas sem a concepção, é uma punição, é uma recompensa, tem uma causa e tudo tem seu efeito. Então, o que o karma não é? Não é a lei de Talião. Olho, dente por dente. Não é um castigo, não é uma maldição, não é uma punição, não é uma filosofia, uma ideologia, uma teoria, não é recompensa. A gente já sabe disso, está claro? Todo mundo entendeu? Que não é essa concepção, esse é o meu karma. Planta o bem, colhe o bem. Não planta, né? Planta o mal, colhe o mal. Então, é uma ação com uma reação. Então, o karma aqui é a lei das leis, é a lei do universo, ela não é pessoal. Só eu tenho karma. A maçã, se eu sentar debaixo de uma árvore, só vai ter karma, aquela maçã só vai cair em mim, mas não cai na Simone. Não é verdade, uma lei impessoal. Se eu plantar uma macieira, não adianta que vai nascer uma maçã. Então, não é eu vou rezar aqui para não nascer. Não, eu plantei aquela semente, foi aquela semente que eu plantei. Ela é imutável, variável, inviolável, é a inter-relação de tudo que existe, são as causas e os efeitos. Geralmente a gente conhece as consequências, não necessariamente as causas, né? Às vezes a gente fica perdido, às vezes tem tantas, né, lições kármicas que vêm em nossa direção e a gente não consegue entender. Por quê? A gente coloca a mão na tomada em uma vida, recebe o choque 7 vidas depois. Então a gente não consegue juntar aquela causa com aquele efeito, né? Não neste plano aqui, a gente não tem essa dimensão. E também, como eu falei, ela é conhecida como lei de retribuição. Aqui no livro dos Espíritos, então, não é uma palavra que veio do Espiritismo. O Espiritismo é conhecido como a lei do caso e efeito. Mas como essa palavra se popularizou e todo mundo usa karma, nós vamos pegar esse sentido também em várias outras linhas de estudos. Então, no Espiritismo, quer ler para mim, Simone? Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis.
Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Pela lei de causa e efeito, o homem pode compreender a causa de seus sofrimentos e de todo o mal que aflige a humanidade, e pode, acima de tudo, reconhecer e amar um Deus justo e racional, que dá a cada um segundo suas obras. Livro 4, capítulo 2, item 964 do Livro dos Espíritos. Obrigada. Então, não fala karma, mas o sentido está aí. Causa e efeito. E a dar a cada um segundo as suas obras. Então, planta o bem, colhe o bem. E aqui é karma no cristianismo. Também no cristianismo não fala. Essa palavra é da filosofia hindu. Então, e do budismo também usa essa palavra. No cristianismo tem essa conotação, né? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então, assim, não está falando karma, mas está nos apontando em que direção olhar. A gente pode ter essa consciência, temos que ter essa consciência, que a gente vai e o iporiçou, né? A gente colhe o que plantou. E também ninguém deixará de pagar tudo até o último centavo. Aqui pode até dar uma conotação de punição, mas não é. Né? Então, no cristianismo, justiça divina. Tem na yoga uma linha de yoga que chama Karma Yoga. Só para te mostrar que essa palavra e esse conceito a gente encontra em vários lugares. Essa Karma Yoga é exatamente uma ação desprovida de interesses particulares, de interesses egoístas, do seu eu maior, eu menor, inspirada pelo eu maior, né, para o nosso eu superior. Então, a gente não age aqui por egoísmo. Então, a gente planta aquela semente do bem sem esperar nada em retorno. Então, ele também tem, na linha da yoga, tem o conceito de karma yoga. Karma é ação. Yoga, união. Uma ação que une ao Deus. Tá? Então, todas as ações que você faz, inspirado pelo seu eu superior. Eu só quero assim mostrar que essa palavra, esse conceito, é encontrado em vários lugares. Eu estava estudando, eu amo esse assunto, inclusive eu dou aula de meditação, em cada dia da semana é uma lei, e a lei que eu dou é a lei do karma. Aí estava estudando, que eu já apresentei essa palestra antes, e eu queria adicionar algo diferente. E aí eu estudei que a deusa Sekhmet do Egito, ela tem a conotação de ser, não é novamente usada a palavra karma, mas ela é a deusa da justiça. Ela é a deusa aquela leoa, e aqui mostra um pouco de lágrimas, às vezes falando que ela aplica justiça mesmo trazendo uma tristeza para ela, mas que a justiça tem que ser aplicada. Então ela é relacionada à lei do karma. Eu não sabia disso, eu fui saber disso estudando novamente para apresentar essa palestra. Eu não sabia que no Egito a gente poderia encontrar uma deusa que era a deusa da justiça. Então aqui é a Sekhmet. Quem conhece o Kabbalah, as 7 leis herméticas do universo, são 7 leis que regem o universo. E uma das leis, a 6ª, é a causa e o efeito. A mesma nossa do espiritismo, a mesma lá da Sekhmet, do hinduísmo, do budismo, que a gente já sabe. Então, karma, como eu falei, tem karma de 3 formas: pensar, sentir e agir. A gente, né, não a gente aqui, né? Eu posso pensar o que eu quiser, ninguém está ouvindo meu pensamento, mas não é verdade. Primeiro, no seu pensamento existe uma repercussão dele, existe uma ação do pensar. Quanto mais você pensa aquele pensamento, mais você vai nutrindo, você vai sentindo, mais você vai agindo. Então, os ativadores do karma é o plano mental. Vem de encontro com as leis herméticas também, da primeira lei, a lei do mentalismo. Tudo está na mente. Então, tudo começa pela mente. Então, preste atenção aos seus pensamentos, que eles são os ativadores, geradores do karma. Quanto mais a gente pensa um certo... Né, você começa a ter
um pensamento um pouco negativo. Aí você vai adicionando aquele pensamento. Quando você vê, a pessoa passou perto de você, você dá um fora naquela pessoa. Por quê? Começou com aquela sementinha do pensamento. Então, orai e vigiai o seu pensamento. São alguns tipos de karma. Tem karma pessoal, familiar, organizacional, né, de empresas, de até religiões, né, karmas de religiões, católico, judeu, espírita, nacional. Tem o karma global. O Covid foi um karma global que todos nós passamos. Então, hoje o que a gente vai estar mais tentando focar no nosso karma pessoal. E como eu falei antes também, a todo momento eu crio um karma. Então, eu tenho um karma agora, que eu estou criando, e eu tenho um karma acumulado. Com o karma acumulado, eu só posso aceitar com tolerância. Né? Com o karma atual, eu posso ter muito mais responsabilidade em que tipos de ações, que tipo de movimentos eu quero que volte para mim. Até por uma questão egoísta, né, Simone, a gente ouviu isso. Aplica a lei do karma porque o bom, né, se você gerar o bom vai voltar para você. Até por uma questão egoísta, se você não for altruísta e fraterno. Aí eu coloquei aqui só um teaser. Deus escreve certo por linhas tortas? Deus escreve certo por linhas certas. Nós que temos a visão torta. A gente não consegue colocar o que a gente fez, né? 7 encarnações passadas, estou usando 7 só como exemplo, embora 7 é um número bem místico. Eu coloquei o dedo na tomada 7 encarnações atrás e levei um choque nessa, mas eu não consigo entender. Não consigo entender por quê. Então, Deus escreve certo por linhas certas, mas eu não tenho a visão do todo. Eu não tenho a visão do eu superior. Então, a lei do karma funciona assim. Uma ação gera uma consequência. E é o nosso dharma, outra palavra em sânscrito, aprender com o karma. Dharma é missão de vida, sentido. É a nossa missão de vida, aprender as nossas lições kármicas, que a gente quer passar de ano, né? Eu quero, pelo menos. Eu também. Gostaria. Então, vamos aprender, né, com as nossas lições kármicas. Isso aqui, como a lei funciona? Exatamente, isso aqui é a semente. Eu vou usar sempre essa analogia do plantio, né? Então, quer um karma positivo, plante uma semente positiva, meritória. Eu coloquei alguns dizeres do que eu achei na internet. Se você deseja entender as causas do passado, observe os resultados se manifestando no presente. E se você quiser entender quais resultados se manifestarão no futuro, observe as causas postas no presente. Então, observe, esse dizer aqui nos inspira a observar a nossa vida. Pergunte para você mesmo, quais são os meus karmas, o que está acontecendo na minha vida? Vou fazer essa reflexão um pouquinho ali na frente. Todas as ações resultam no mesmo karma? Quem? Paulo? Não. Todo mundo concorda? Isso, você concorda, não concorda? Então, sim, claro. Por exemplo, eu estou na minha casa, fiquei muito nervosa com alguma coisa e estou com um ímpeto de destruição. Pego o meu carro e vou me destruir, atropelo alguém, mas eu estou com esse ímpeto. Um karma. Estou na minha casa, estou vindo para cá, vou dar uma palestra, alguém passou na minha frente, machuquei alguém. É o mesmo karma? A ação, né, o resultado foi a mesma coisa, uma pessoa ferida, mas a intenção muda o karma. Então, se realmente a gente prestar atenção nas nossas intenções, com o que fazemos, por exemplo, eu estou aqui dando uma palestra, com que intenção eu estou? Não uma palestra, um bate-papo, vai. Com que intenção? Minha vaidade? Meu ego? Ou uma intenção fraterna? Uma intenção de servir, talvez trocar aqui com vocês, aprender com vocês. Então, é o mesmo ato. Uma pessoa pode entrar aqui e falar a mesma coisa que eu estou falando, mas com intenções diferentes. São karmas diferentes. Qual o propósito do karma? Exatamente, evolução. Coloquei ali a escadinha. Esperamos que estamos evoluindo. E aí vem, né, o Leon Denis, que fala: a alma dorme na pedra,
sonha no vegetal, agita-se no animal e tem a oportunidade de acordar em nós mesmos. Então é a nossa função nos despertar. Aqui eu coloquei só a ilustração, né? O mineral, a planta, o reino animal e nós, né? E o futuro é um Jesus, né? Um ser iluminado, um avatar que veio para ser o nosso irmão mais velho, de dar todo o exemplo do amor, da fraternidade, do perdão. E aqui eu coloquei esse dizer do Jung: a natureza desenvolve o homem até certo ponto na inconsciência. Depois ele tem que se desenvolver por si mesmo. Correto? A gente tem a responsabilidade de nos desenvolver. Porque um karma de um cachorro é do dono, porque é o dono que tem pensamento, né? Não é do cachorro. Se um cachorro mordeu alguém, o karma não é do cachorro. O karma é do dono, que tem o poder de discernimento, de escolha e responsabilidade. O animal está só no instinto. Então, nós, seres humanos, temos a responsabilidade de nos desenvolvermos, de expandirmos a nossa consciência. Afinal de contas, a gente não é mais pedra, nem planta, nem animal. A gente está no reino humano. Aqui eu coloquei uma imagem. O que vocês entendem? Dá para entender? Não, né? É assim que a gente vê, assim, nós, eu, inferior, vemos o karma. Pedacinhos de mosaicos. A gente entende? O que será essa figura que está aí? Tem um significado? É assim que a gente vê o que acontece na nossa vida. Alguma coisa acontece e a gente não tem a visão do todo. A gente não tem a visão de Deus. Muitas vezes a gente não está nem conectado ao eu superior para saber, nossa, quais são essas lições. Aí, essa é a visão do todo. Mas nós só temos a visão do pequeno mosaico. Aquele pequeno que a gente não consegue ligar a causa junto com o efeito. Aí a gente se revolta, a gente não entende, a gente não aceita, porque aí se vitimiza. Por isso que muitas vezes a gente não precisa entender racionalmente porque as coisas acontecem, mas superar. Aceitar. Exatamente, aceitação. É o que eu falei. Com relação ao karma passado, nos cabe aceitação. Surrender. Com relação a hoje, nós temos a responsabilidade de escolher consciente. E aí o karma é isso, ele explica, e a nossa doutrina explica, né? Por que pessoas nascem num país e no outro, pessoas são ricas, pobres, com deficiências, por que as coisas acontecem. Então essa lei de causação, de causa e efeito, o karma explica tudo isso. Mas nós não conseguimos, né? Porque a gente vê um pedacinho do mosaico, a gente não vê o Jesus todo, né? Não vê a composição completa da nossa vida. Não aqui, né? Esperamos na próxima dimensão, né, Simone? Depois que passar dessa para melhor, né? A gente espera passar para melhor. Aí o karma na minha vida. Então a gente fala de karma, aprendemos que tem lá no Egito, no hinduísmo a gente já sabe, no budismo, na nossa doutrina, a lei de causa e efeito, no cristianismo, cada um será dado também de acordo com as suas obras, você semeia, você colhe o que você semeou. Então a gente já sabe que está o conceito em vários lugares, não com essa terminologia mais no hinduísmo e no budismo, mas ela se popularizou, então a gente está usando ela por essa questão de ter se popularizado. Agora o karma na minha vida. A gente sabe que o karma é uma lei do equilíbrio, correto? Da harmonia, da justiça divina, é a misericórdia divina. Para a gente aprender, pelo amor, finalmente seguindo no amor. Como que se aplica o karma? Eu vou fazer essas perguntas, leio. Como estão os meus relacionamentos com a minha família, com meu chefe, com meus amigos? Eu estou vivendo em harmonia? Porque o karma é a lei da harmonia. Eu estou vivendo em harmonia? E também o karma é muito influenciado pela nossa cultura, né? Que karmas que a gente, culturais, que a gente não está sendo influenciado. Como são as minhas escolhas egoístas, fraternas? Eu sou dirigida pelo ego menor, né? Pelo eu inferior, pela vaidade, pelo orgulho. Eu escolho o que é bom para mim, mas não estou importando o que é bom para você.
Então, olhe, observe as escolhas que você faz na sua vida. Porque não adianta nada vir aqui falar sobre isso e ficar aquela coisa filosófica. Tem que ser aplicado na tua vida. Olhe para a sua vida e faça reflexão. O que está em desarmonia na minha vida? Como que eu posso ir mais em direção à união, ao amor, à fraternidade e me separar do egoísmo? Então, isso que você tem que observar, como que essa lei se aplica na sua vida. Quais as premissas básicas das minhas escolhas? Só penso em mim? Não estou importando o que está acontecendo com você. E aí, é isso. Eu vou falar agora como viver em harmonia. Todo mundo ficou em silêncio, né? Nossa. Como viver em harmonia com a lei do equilíbrio. A vida é um plantio, escolha sementes com sabedoria. Então, vamos imaginar isso, né? Vamos pegar essa do cristianismo e imaginar que o karma são pequenas sementes que a gente está plantando no jardim da nossa vida. Bons pensamentos, bons resultados. Pensamentos negativos, ervas daninhas. E eu escolhi algumas sementes para a gente escolher no jardim da nossa vida. Estou mantendo aqui meia hora, Simone. A primeira é, que assim, tem várias, né, gente? Até vou dar uma condensada. Responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Que escolhas eu estou fazendo na minha vida? E como elas afetam a minha vida e a sua vida. Lembra a imagem do karma, o dominozinho? Lembra lá a força de Newton? Tudo que vai voltar. Lembra do bumerangue. Você está mandando para o universo, vai voltar. E a gente está aqui num centro espírita, a gente sabe que a gente tem muitas vidas. Se não voltar nessa, em alguma vai. Então, escolher com atenção plena. Que senão a gente é igual aquele paciente que vai no médico, dá aquela coisa no joelho, o joelho reflexo, levanta. A gente não quer ser esse tipo de paciente, a gente quer pausar, a gente quer refletir. A gente tem hoje o conhecimento da importância de uma escolha com atenção plena, estando presente, enganjado no agora. Então, escolher com responsabilidade, porque o que você escolhe para você, o outro vai ser afetado. E se somos todos um, porque se você fere o outro, você está ferindo a você. E é praticar isso mesmo, né? Ficar em ideologia, não. O orai e o vigiai, os ativadores do karma. Qual que é um dos ativadores? Não, o primeiro que a gente falou. Quem? Pensamento. Orai e vigiai o que você pensa. Orai e vigiai o que você sente. Porque quanto mais a gente fica pensando uma coisa, a gente vai sentir. Aí você fala, será que aquele chefe falou aquele mês? Falou, não sei o quê. Aí vai sentindo, vai vindo raiva. Quando você vê, você já deu um safanão no chefe. Entendeu? Então é isso que eu te falei. Observa a desarmonia na sua vida. Observe o que você está cultivando no jardim da sua vida. Não pense você que os pensamentos são livres, eu posso pensar qualquer coisa, ninguém está ouvindo. Primeiro, todas as células do seu corpo estão ouvindo. Todas as células do seu corpo ouvem os seus pensamentos. Se você gera pensamento de desarmonia, com certeza vai haver uma desarmonia no seu corpo. O que acontece quando uma célula pensa independentemente, age independentemente? Você, Paulo, que está no ramo da saúde, cria uma doença, né? Câncer. Câncer é uma célula que resolveu ser separada do todo. Começou a pensar por ela mesma, separou. Aí coloquei 3 sementes juntas do perdão. Se a gente sabe, Jesus já ensinava, né? Perdoar 70 vezes 7. Tem que perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Está sempre perdoando. E perdoando a nós mesmos, né? Porque às vezes a gente não dá conta de escolher, né? Naquele momento, mas acabou a ação, você fala, nossa, não devia ter falado aquilo, né? Não devia ter falado aquilo. Por que eu fui falar aquilo? Aí você volta e já interessa a situação. Então, e ter a tolerância.
conosco mesmo e com os próximos, porque se a gente sabe que a gente está aqui numa jornada evolutiva, aquela pessoa cometeu algo contra a gente já esteve no lugar dela. Eu já estive em lugares daquelas pessoas agindo daquele jeito. Então, vou perdoar, vou ter a tolerância, vou aceitar e a humildade de aprender a lição. Quais são as lições kármicas na minha vida hoje? Como que eu lido com elas? Do passado, as ações já foram feitas, né? Realizadas. Então, hoje eu só colho as consequências. Com resignação. Eu não mereço nessa vida, né, gente? Ai, não mereço isso. Nessa vida você não merece. Você sabe, claro, que aconteceu em alguma outra. Graças a Deus a gente esquece nesse momento. A gente esquece exatamente por não ter todo esse peso, essa culpa. A gente tem um coração aberto para poder perdoar. Se você soubesse que você assassinou seu chefe em outra vida, nossa senhora, como é que você conseguiria? Então, assim, é uma oportunidade da gente. Eu vejo o karma como um amigo, uma lei amiga. Ela não é punitiva, ela é instrutiva, ela é pedagógica. Nós estamos aqui aprendendo. Semente da regra de ouro: fazer com outro o que você gostaria que fizesse com você. Tão simples. Meu filho aprendeu isso no kindergarten. Eu falei, nossa, tá aí a fórmula da fraternidade, não precisa mais nada. Se a gente só fizer para o outro o que a gente quer receber, só vamos fazer coisa boa, não é? E a gratidão. Semente da gratidão abre portas, né, para a consciência da abundância, da prosperidade. Gratidão por essas lições. Ao invés de pensar, por que isso está acontecendo comigo? Pensar que lições isso veio me ensinar. O que eu tenho que aprender ainda? Humildade. O que eu não aprendi? O que eu tenho que aprender? Por que isso se repete? O que eu não aprendi ainda? Que a gente aprende em espiral, né? A gente aprende em etapas espirais. Então não acontece com você, acontece para você evoluir. Nós não somos pedra nem planta. Já passamos dessa encarnação. Semente da meditação junto com oração. Parar, silenciar, orar, conectar. O silêncio, ele é cheio de possibilidades. A gente só ouve a voz de Deus quando silencia, em vez de ficar com a mente turbulenta. E a gente se conecta com algo muito maior, com Deus. E a sétima, eu coloquei a semente da fé, que muitas vezes a gente não entende por que isso está acontecendo, mas é a nossa oração: seja feita a vossa vontade. A gente às vezes quer uma coisa daquele jeito, né? Deus é mordomo. Daquela forma, daquele jeito, mas a gente tem que confiar que não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Que se a gente esteja alinhado com a vontade de Deus. E aqui tem, embora a gente não está no centro espírita, mas existe um mantra que eu gosto muito, que é uma frase de afirmação. Mantra nada é que uma afirmação que se repete, né? Tem um mantra na filosofia hindu que chama Om Kriyan Namaha. Om é o som do universo, Namaha volta para você, Kriyan é a ação. Que as minhas ações sejam alinhadas com a lei cósmica, com a lei de Deus. Om Kriyan Namaha. Então, que todas as minhas ações, que volta lá, seja feita a sua vontade. Né? Então, assim, que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque eu quero desse jeito, dessa forma, desse tempo, dessa maneira. Para mim, aqui é mim, do meu jeito. Então, essa é um mantra que eu uso particularmente. Se vocês não gostarem de mantra é só uma palavra em sânscrito, é repetição, japamala, é repetição daquele mantra. Crie uma afirmação para você, use suas palavras, né, que faz sentido para você. Mas minhas ações estão alinhadas com leis divinas, com leis cósmicas, é bem geral. Aqui tem um exercício do livro do Deepak Chopra. Ele ensina 2 perguntas antes de você. A gente faz isso na meditação, tá? Vocês podem fazer numa prática de meditação, de oração. Vocês silenciam, né? Faz uma respiração, entra em um estado de meditação, oração. E aí pense vocês podem fazer aqui agora. Pense numa uma ação que você gostaria de tomar, uma decisão. Aí você vai fazer 2 perguntas.
quais são as decisões dessa minha escolha? Quais são as consequências dessa minha escolha? Aí você observa o seu corpo. Observa sinais que vai dar do seu corpo, de desconforto ou conforto. Se é desconforto, não é a melhor ação no momento. Se é conforto, você se sente à vontade, você se sente... Nós estamos fazendo uma conexão corpo, mente e espírito, tá? Não é o ego menor falando, não. Por isso que você silencia, ora, e para sair do piloto automático. E a outra pergunta é se essa ação, se essa decisão causa, trazem felicidade para mim e para os outros. Então, em outras palavras, quais as consequências dessa minha decisão? E aí você vai sentir no seu coração a resposta. Você sente. Quem é treinado já consegue sentir. Nem termina a pergunta, já sente. Você sente relaxado, você se sente em conexão. Aí é o curso correto. É o que o Dipá fala, são as escolhas corretas espontâneas. Tá? A gente pode fazer isso quando fizer a meditação. Então, são duas perguntas super simples. Quais as consequências dessa escolha? E se essa escolha traz felicidade para mim, para as pessoas envolvidas nessa escolha? Se eu estou fazendo uma escolha, mas está te prejudicando, não pode ser a escolha correta, certa. Tá? Muito simples. No conceito, somos todos um. Somos todos interconectados. Lembra da água, da pedrinha que cai na água? A minha pedrinha, a minha água, né, concêntrica, os meus reflexos que acontecem na minha água, esbarra na sua. Nós estamos interconectados. O efeito dominó, eu empurro aqui, o Paulo pega, vai pegando todo mundo. E aí um filósofo alemão, passei aqui do mantra, né? E só para nos inspirar, para a gente terminar, meia hora, o Kant, que é um filósofo, ele nos ensina, se tudo que a gente fosse tomar ação, né, que a gente fosse fazer uma escolha e ter uma ação, se ela pudesse ser uma lei universal. Quer dizer, se eu não vou fazer mal para o outro, se virar uma lei universal do bem, é uma ação boa. Essa nos inspira a fazer isso. E o Sêneca fala, a recompensa de uma boa ação é tê-la realizado. Então, ter essa consciência, essa responsabilidade. A ação por ser boa, virtude é boa, é nobre, é do bem, é fraterno, nos une, em vez de nos separar, traz o amor. E é isso, gente. Quase meia hora, semana, um pouco mais. Então, eu desejo que todos façam escolhas conscientes e tenham um lindo jardim, já que a gente usou a analogia da semeadura, do colher, que a gente o nosso jardim possa ser lindo, semeando sementes sempre do bem, né? Plantando sementes do bem e colhendo o bem. Né? Quem faz o bem, colhe o bem. Tá? Obrigada. Deu meia hora. Mais meia hora. Quer que eu faça a meditação?